Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Saúdo a todos com a doce paz. Hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. É quando a misericórdia se torna a linguagem do reino. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao teu próximo, ao teu Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeu-me bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: A quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem em Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retirando, deixando no meio do caminho meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Igual ao modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas certo samaritano viajando pelo caminho, até que ele vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, vendo para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quanto de volta. Qual, pois, destes 3 lhe parecem que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai fazer da mesma maneira. A história do bom samaritano, ela está registrada aqui em Lucas 10, 25, quando Jesus contou essa parábola após uma pergunta feita por esse intérprete, da lei. E a pergunta foi: quem é o mais próximo? Quem é o meu próximo, E Jesus respondeu, não com ali uma definição de uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, conhecida como Cidade Santa. Jericó estava situada em uma região mais baixa e estava entre Jerusalém e Jericó. Isso. E possuía ali cerca de 27 quilômetros. Era uma estrada perigosa, segundo os meus estudos, e havia ali muitos assaltos naquele caminho. Jesus era um cenário conhecido pelos ouvintes. E o homem, ele não teve o seu nome revelado, esse bom samaritano. Isso aqui significa que ele teria que representar qualquer pessoa, certo? Ele representa a humanidade ferida, ele pode representar aqueles que foram atacados pela vida, ele pode representar aqueles que se perderam ou perderam as forças no meio do caminho, ele representa também aqueles que foram deixados para morrer. E o texto diz que ele caiu nas mãos de salteadores. Os ladrões o roubaram, os ladrões o espancaram, os ladrões deixaram quase morto. O inimigo, ele sempre vai trabalhar dessa forma. Primeiro ele rouba, depois ele fere, depois tenta destruir. E foi exatamente isso que Jesus declarou em João 10:10, Muitas pessoas hoje estão como aquele homem, feridas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, por rejeições, perdas, traições, palavras, abandono, decepções e injustiça. Porque aquele homem não estava morto, ele estava quase morto,
mas também não tinha forças para continuar. Ele estava entre a vida e a morte. Muitos estão assim dentro das igrejas. Respiram força, mas sangram por dentro. Sorriem por fora, mas por dentro estão tristes. Choram escondidos. Adoram no altar, mas estão quebrados na alma. E o homem, ele caiu no caminho. O caminho fala da jornada, da vida. Ninguém planeja ser ferido. Ninguém acorda desejando sofrer. Mas as batalhas, elas aparecem. As crises surgem. O desespero chega, o deserto, ele chega para todos. As perdas podem sim acontecer. Muitas vezes a dor aparece sem aviso. O homem estava sozinho, não havia família por perto, não havia amigos por perto, não havia ninguém para socorrer. Mas Deus estava observando aquela cena. Quando ninguém vê a sua dor, Deus vê. Quando ninguém entende o seu sofrimento, Deus entende. Quando ninguém escuta o seu clamor, Deus escuta. Então o céu nunca perde o controle. O Senhor nunca abandona os seus. O homem estava caído, mas a sua história ainda não havia terminado. O chão não teria o seu destino final. E a ferida, ela não seria aqui uma sentença. Aquele caminho de dor se tornaria palco de uma grande lição eterna. Jesus estava ensinando aqui que a misericórdia é mais poderosa do que a religião vazia. Aquele homem precisava de ajuda, precisava de compaixão, precisava de alguém que interrompesse a própria caminhada para socorrê-lo. Muitas vezes, Deus permite que vejamos pessoas feridas, não para julgá-las, mas para ajudá-las, não para condená-las, mas para levantá-las, não para apontar os seus erros, mas para mostrar a graça. Então, aquele homem representa todos que um dia precisaram de socorro. Todos nós estivemos caídos em alguma área de nossas vidas. Todos nós já fomos alcançados pela misericórdia, assim como todos nós precisamos da intervenção divina. Por isso que a parábola ela continua tão atual, vocês não imaginam. E quando nós trazemos sobre essa parábola, nós estamos entendendo, por isso que essa parábola ela continua nos dias atuais, gente. Ela fala da condição humana, ela fala da necessidade da graça. As pessoas estão mendigando, eu vou dizer isso para vocês, não é errado eu pedir oração, mas é uma certa mendigação, sabe? Isso não é de Deus. Uma carência, uma necessidade de validação, de dependência. Eu preciso trazer isso aqui, tá, gente? Porque o Espírito Santo está tocando no meu coração. Tem pessoas que falam de amor, mas não agem com amor, né? Veja bem, não confunda o amor com necessidade. Não confunda ajuda com prioridade. Isso aqui é muito sério, gente. Muitos estão falando de misericórdia, mas passam adiante. Fala do coração de Deus, mas não estão agindo segundo a vontade de Deus. Jesus, ele continua na narrativa. Primeiro passou um sacerdote. O sacerdote viu o homem, mas seguiu adiante. Depois passou um levita. O levita também viu, mas continuou no seu caminho. Ambos enxergaram a necessidade, mas não fizeram nada. Vê aqui. O que as pessoas olha, quando eu trago essa parábola, ela me enche de instrução, porque esse doutor, né, na lei mosaica, ele fingiu desejar aprender acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus. Embora ele fosse aqui extremamente qualificado em termos teológicos, ele estava perdido espiritualmente.
porque a sua intenção era encontrar ali um motivo para acusar o Senhor. Então, nós entendemos aqui, queridos, o quê? Que observar aqui é o mesmo que agir. Observar é o mesmo que agir. Conhecer a palavra não é o mesmo que praticar a palavra. Então, aparece o samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Havia uma rivalidade entre eles, havia um preconceito entre eles, haviam divisões históricas, entre eles até hoje. Mas justamente o improvável se torna exemplo. Justamente o rejeitado se torna referência. Justamente aquele que era desprezado manifesta misericórdia. E o texto diz que ele viu o homem, mas ele não apenas viu, né? Ele se compadeceu. As pessoas acham que compaixão é pena. Tá errado? Pior sentimento que você pode ter por alguém é a pena. Isso é você olhar para a pessoa e dizer assim, é miserável, né? É um sentimento miserável a pena. A compaixão não. A compaixão é o amor em movimento. A compaixão, ela não fica parada, ela age. A compaixão se aproxima, a compaixão toca. E quando há um alinhamento com Deus, você vê realmente quem você levanta e quem realmente. Bom, mas não vai estar escrito na testa da pessoa, me ajuda. Vai estar escrito no coração e na intrepidez que o Espírito Santo. Existe um limite, gente. Existe um limite, tá? Para tudo nessa terra existe um limite. Mas o nosso coração, ele precisa ajudar as pessoas sim. O samaritano interrompeu a sua viagem. Interrompeu os seus planos, rotinas, interesses. Porque a dor de alguém se torna, às vezes, muito mais prioridade do que tratar as feridas na hora, né? As pessoas que sentem dor, elas querem se livrar da dor. Então ele veio, cuidou das feridas, do azeite, aplicou o vinho. O azeite simboliza a cura. E o vinho aqui simboliza a restauração. Ele colocou o homem sobre o seu próprio animal e carregou o peso daquele que não conseguia caminhar. Isso aqui aponta para Cristo. Jesus carregou as nossas dores. Espere bem, isso aqui é um significado tão forte, isso aqui. Jesus carregou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, suportou a nossa culpa e também assumiu a nossa condenação. Eu estou assistindo uma série, que é uma novelinha da Record, eu não gosto nem de falar, né? O nome aqui para não propagar. Mas hoje está no Netflix. Eu tenho visto, assim, em outras traduções, porque antes da pessoa ela escrever, claro que existem trechos ali que não tá na Bíblia. Mas em outras traduções, pesquisando, a gente encontra que está. Então, o samaritano levou o homem para sua hospedaria. Ele não apenas iniciou a ajuda, mas ele continuou cuidando daquele homem, dando recurso, ele investiu em recursos, tempo, amor e atenção. Ele investiu na sua generosidade. Eu vou dizer para vocês, uma época atrás, eu fiz muito isso financeiramente, né? Quem não podia, eu ia lá, ajudava se eu tinha condições. E Deus hoje, ele me mostra as pessoas reais, né? Isso aqui revela o coração do reino, sabiam disso? O reino, ele não é teoria. O reino, ele funciona na prática. O reino, ele não funciona na aparência, ele funciona na transformação. Por isso que o reino não é discurso, é ação. E o bom samaritano, ele representa Jesus, que encontrou a humanidade caída, Jesus que encontrou pecadores feridos, Jesus que encontrou pessoas sem esperança, Jesus que se aproximou, tocou, curou, Jesus restaurou, salvou. Jesus não passou de longe, ele não ignorou a dor humana. Jesus entrou na história deste homem aqui, né? É tanto que ele conta
E Jesus, ele assumiu a cruz. A gente fazer uma comparação aqui, não vai muito longe. Jesus derramou o seu sangue. Jesus abriu o caminho da redenção. E a misericórdia custou caro. A cruz custou alto. A salvação custou algo profundo. O amor verdadeiro sempre tem um preço. Mas o bom samaritano nos mostra que a fé verdadeira produz atitudes. Produz compaixão, produz serviço, produz entrega, generosidade, cuidado, amor. E também é necessário revelar Deus. Não basta só eu conhecer os versículos. É necessário eu viver Deus. Porque não adianta, não basta só eu frequentar os templos. Eu tenho que entender a necessidade, porque é necessário eu carregar o coração de Cristo. Não basta só frequentar os templos. O bom samaritano é um retrato vivo da graça, é um retrato vivo da misericórdia, é um retrato vivo de amor que transforma vidas. E quem são os bons samaritanos, pastora? Os bons samaritanos são aqueles que carregam o coração de Cristo, são aqueles que enxergam além das aparências, são aqueles que percebem a dor escondida, são aqueles que não ignoram o sofrimento, são aqueles que ajudam sem esperar o reconhecimento, são aqueles que servem sem buscar aplausos, são aqueles que amam sem interesse, são aqueles que estendem a mão ao caído. Os bons samaritanos estão nas igrejas, podem estar nas famílias. Os bons samaritanos estão nas ruas. Os bons samaritanos estão nos hospitais, nos ministérios. Os bons samaritanos estão onde existe alguém necessitado. São homens e mulheres de compaixão. São pessoas movidas pela misericórdia e não pela aparência. São pessoas que refletem Jesus. O mundo está cheio de feridos, feridos da alma, das emoções, dos relacionamentos, da fé, da rejeição, né? Feridos pela rejeição, pela violência, feridos pelo abandono, a solidão e o pecado. E Deus, ele procura pessoas que estejam dispostas a cuidar. Deus procura corações disponíveis, procura servos sensíveis, Deus procura intercessores, Deus procura colaboradores, consoladores, Deus procura restauradores. Deus, ele quer que existam pessoas que possam sim estarem dispostas, disponíveis, porque poucos querem as feridas, muitos querem palco, mas poucos querem servir bastidores, poucos querem servir nos bastidores, porque muitos querem ser vistos e poucos querem cuidar dos invisíveis. E quando o bom samaritano, ele não perguntou quem era aquele homem, ele não perguntou a sua origem, sua posição social, a sua religião, o passado, ele ajudou, porque o reino de Cristo, ele funciona assim. Sabe, queridos, às vezes nós queremos tanto que Deus age em nossas vidas, mas nós ficamos em meio às circunstâncias. Precisamos entender quando Deus fala conosco, ouvir mais a voz de Deus, porque o reino de Deus não funciona da forma que a gente acha que entende. O reino de Deus funciona diferente. Esse homem ferido no meio do caminho, aqui não fala só desse samaritano, fala de um homem caído. E outros, né? Alguns foram assaltados pela rejeição aqui, outros pelo abandono, como aqui foi dito, né? As pessoas que chegaram à igreja carregando feridas que ninguém vê, né? Por fora, enfim. Religiosidade, ela passa a religiosidade que passa de longe.
E Jesus fez algo surpreendente. Quem aparece primeiro não é um ladrão, não é um incrédulo, não é um pecador conhecido, é um sacerdote. Alguém que conhecia a lei, alguém que ministrava no templo e alguém que falava sobre Jesus, sobre Deus, perdão. Mas quando ele encontrou a dor, ele escolheu o quê? A distância. Depois aparece o levita, né? Como aqui foi dito. Também ligado ao serviço religioso. Também conhecedor das coisas sagradas. Também vem alguém que respeita, né? A mesma coisa, viu, passou. Jesus está nos ensinando que conhecimento sem amor produz dureza. Eu sou um pouco rígida quando eu sou assim, eu tenho o meu jeito de ser, sou bem tranquila. Eu brinco, eu sou alegre, eu sou feliz. Mas quando eu vejo que as pessoas, elas não querem nada com Deus, ou brincam com aquilo que Deus manifestou em suas vidas, porque eu sou assim, vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. Quando chega ao limite, aí o Senhor me toca, chegou. Sabe, queridos? E o que é interessante desse levita aqui, né? Ele viu, o problema não estava nos olhos, mas o problema às vezes das pessoas é no coração. Tem momentos que a maior dor não é a ferida, é a indiferença. Isso dói, como eu havia dito. Uma coisa é importante trazer, tá, gente? Porque o que acontece? Misericórdia é quando você vê a miséria, a dor, a necessidade, a fragilidade de alguém e decide agir com compaixão. Misericórdia não é sentimento, é atitude, tá? A Bíblia diz que misericórdia está ligada ao coração, que se inclina para socorrer. Por que o bom samaritano é um dos maiores exemplos de misericórdia? Porque ele viu a necessidade e fez alguma coisa. Misericórdia não é sentir pena. Misericórdia é agir diante da dor. Outra coisa aqui, misericórdia não é perdão. Perdão é lidar com ofensa. É quando alguém te fere, alguém te machuca e alguém pecou contra você e você decidiu liberar aquela dívida emocional. Misericórdia é lidar com a necessidade, com uma necessidade. Alguém que está sofrendo, alguém que está caído, alguém que precisa de ajuda. Então, se hoje você decide estender a sua mão, estenda. Porque perdoar é também ajudar, é também, você pode até perdoar, né? Como eu disse. Eu vou corrigir aqui, tá? Perdoar alguém sem ajudá-lo, certo? Porque uma coisa é eu pedir o perdão, outra coisa é eu liberar. Já é outro assunto aqui. Não posso entrar e sair fora aqui. Então, eu posso ajudar alguém, ter misericórdia daquela pessoa que nunca me ofendeu. São coisas diferentes. Eu posso perdoar sem ajudar, mas também eu posso entender essa parte. É importante, tá? Muitas pessoas acreditam que ser misericordioso significa concordar com tudo. Não significa. Jesus teve misericórdia da mulher adúltera, mas não chamou o adúltero de certo. No Evangelho de João, ele acolhe e depois ele diz para ela não continuar naquela prática. A misericórdia acolhe a pessoa, mas não precisa aprovar o erro daquela pessoa. É importante isso aqui. Misericórdia não é permitir abusos. Esse ponto aqui é muito necessário trazer hoje para muitas pessoas. Tem pessoas que acreditam que para serem cristãs precisam aceitar qualquer comportamento dos outros. Não. Misericórdia não significa eu permitir a manipulação. Jesus era misericordioso, mas também confrontava. Jesus corrigia, mas também colocava limites. A misericórdia não é fraqueza. Muita gente pensa que se eu tiver misericórdia, vão me fazer de bobo. Na verdade, a misericórdia exige diferença, exige força, E tem uma diferença.
É mais difícil revidar, é mais fácil agir segundo o coração de Deus, porque a misericórdia, ela não nasce da fraqueza, ela nasce da maturidade. Por isso que é importante trazer isso aqui para vocês. Além da gente entender que tudo isso é muito forte para as nossas vidas, a gente passa a entender que a misericórdia, ela não é, além de não ser fraqueza, também não é emoção. O sacerdote e o levita provavelmente sentiram alguma coisa quando viram o homem caído, mas continuaram andando. O samaritano transformou a compaixão em ação, a emoção, ela vê a dor. Mas a misericórdia, ela entra na dor. Então a misericórdia não elimina a justiça. Esse aqui é um dos maiores equívocos que hoje, as pessoas estão fazendo. Deus é misericordioso, mas também é justo. Uma mãe misericordiosa ama o filho, mas continua corrigindo o filho. Um pastor misericordioso acolhe a ovelha, mas continua ensinando a verdade. A misericórdia não é ausência de limites. Exemplos bíblicos aqui, Lucas 10, 30 e 37. Esse homem viu, ele parou, ele tratou, ele investiu, ele ajudou. O pai e o filho pródigo também são coisas que a gente vê, né? O pai, ele recebeu o filho de volta. Isso aqui é misericórdia. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo a intervenção. Gente, é importante. Ah, pastor, eu tenho misericórdia ou eu tenho opinião sobre os problemas dos outros? A gente sabe no coração da gente o que se passa. Quando eu vejo alguém caído, eu julgo ou eu socorro, né? É importante saber uma definição simples para a gente encerrar. Perdão é liberar uma dívida, novamente falando, porque a graça é receber o favor que nós não merecemos. Misericórdia não é percebermos a condenação que merecíamos, né? Não mesmo. Misericórdia é encontrarmos ajuda em nossa necessidade. Então, gente, durante muitos anos, quando ouvimos sobre o bom samaritano, nós vemos aqui várias situações. Eu tive que mudar para o microfone, gente, porque aqui tá um barulho, esse povo da Copa, e eu vou ter que dar um jeito de diminuir até passar os dias, a questão dos vídeos, tá? Não vai ser fácil gravar vídeo. Glória a Deus por isso, né? Que Deus venha aí abençoar o nosso país. Então, gente, esse homem estava revelando o coração de Deus. Aqui o levita viu, o samaritano viu. A diferença não estava nos olhos, né? Como aqui foi dito. Então, quando a gente entra em misericórdia, não é ser ingênuo. Só para eu terminar aqui. Quando eu entro na palavra misericórdia, não é eu ser ingênuo. Misericórdia não é eu permitir os abusos. Misericórdia não é aceitar manipulações. Misericórdia também misericórdia também não é, tá? Concordar com o erro. Misericórdia é ter o coração sensível, sem perder o discernimento e entender que a mão de Deus, ela nunca vai nos abandonar. E a gente precisa ter um coração rendido também. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, que eu tive que cortar tanto esse vídeo, Pai. Mas glória a Deus pela vida de cada um dos teus filhos nesse culto de domingo. E que o Senhor venha abençoar os teus filhos nessa manhã de domingo, que o Senhor possa curar, transformar. Pai, a tua palavra diz que nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos reconhecer também, Pai. E se em algum momento nós somos semelhantes ao sacerdote ou ao levita, nós queremos pedir perdão, Pai. Não que nós venhamos, Pai, a repetir esses erros jamais, mas que o Senhor venha nos perdoar pelas vezes que nós andamos na correria da religiosidade, da indiferença. Às vezes endurecemos o nosso coração. Nos ensina a viver pela tua fé, porque vai além das palavras.
uma fé que se manifesta em amor e compaixão e discernimento. Que o Senhor nos dê coração misericordioso, também um coração sábio, para que não sejamos pessoas frias na dor do outro, mas que também nós possamos caminhar sem Senhor, nos distrair, nos dê discernimento, equilíbrio e maturidade e sensibilidade. Nos ensina, Senhor, a refletir sobre o caráter de Cristo, que possamos ser instrumento de paz, de restauração e esperança, onde o Senhor nos colocar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos essa palavra ao Senhor e pedimos que ela possa produzir frutos duradouros, verdadeiros em nossas vidas e que ao sairmos daqui não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua vontade, como esse bom samaritano. Nós oramos e confiamos na tua linda e maravilhosa palavra. Senhor Jesus, venha nos dar um domingo abençoado, cheio do teu poder e da tua glória e manifestação do teu amor. Amém? Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.